Gente, Raquel da Educação Canina, como estamos? Como estamos? Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma semana começando e hoje eu quero começar falando sobre um assunto importante. Foi uma das sugestões de assuntos para se discutir aqui em live. E o tema de hoje é o que é a tal da consequência de valor e por que que ela é tão importante. Muita gente me pergunta isso, eu uso essa terminologia sempre quando eu falo de treinamento de cães. E eu sempre falo que, principalmente quando a gente quer interromper comportamentos específicos, a gente tem que entrar com consequência de valor. Do contrário, você não se livra desse problema, tá? Então, muita gente me pergunta o que é essa consequência de valor. Então, vamos lá. Consequência de valor é a correção. É a correção. E qual que é a diferença do argumento entre correção e consequência de valor? Eu acho que consequência de valor tem um tom esclarecedor melhor para as pessoas que querem entender o que existe por trás da real correção. Muita gente vai falar que correção pode ser uma série de coisas diferentes de acordo com o cachorro. Isso é verdade. Mas consequência de valor está direcionada ao indivíduo. O que tem valor para aquele indivíduo como consequência? Exemplos. Alguns cães vão entender como consequência de valor coisas leves, uma mudança de tom verbal, uma postura física diferente, uma aproximação que você faz com o cachorro, ou uma pressão na guia relativamente leve. Para alguns cachorros, isso é uma consequência de valor. Para outros, isso não é. E eu sempre gosto de falar para vocês que o melhor equipamento para aplicar uma consequência de valor efetiva é o colar eletrônico, porque por conta da elasticidade, a variabilidade de consequências que ele tem para te oferecer. Então, o colar eletrônico tem 100 níveis de estímulos diferentes. Isso faz com que aplicar uma consequência de valor para cada indivíduo seja muito mais nítido, muito mais pontual, muito mais claro, porque para um cachorro o número 12, 13 no colar eletrônico vai ser uma consequência de valor, para outros não. O que é a consequência de valor real? Consequência de valor real é uma introdução de um elemento ou de uma sensação que faz o cão repensar aquela atitude que ele está tendo naquele momento. Seja adiantar demais na guia, seja latir dentro da caixa de transporte, seja reagir mal para um cachorro, seja latir para alguém ou tentar avançar em alguém, outro animal, seja o que for, pular, o que você quiser. O ato em si tem que se tornar menos importante do que a consequência de valor. Esse é o paralelo, tá? Então, por exemplo, um cachorro que fica animado demais quando vê uma pessoa chegar e quer pular na pessoa, instintivamente a vontade dele de pular é maior do que qualquer outra coisa. Muitos cães que fazem isso são cães que até são obedientes, que já foram treinados outras vezes, mas que aquela situação em particular traz um nível de adrenalina de excitação um pouco maior. O que é a consequência de valor? É um ato de interrupção que ultrapassa esse instinto, essa vontade, aquela necessidade que o cachorro tem de atuar daquela maneira naquele momento. Ou seja, aquilo para o cachorro é prazeroso o suficiente. Sua consequência de valor tem que ser mais alta do que aquilo ali, tá? Acho que o melhor exemplo para vocês entenderem é, por exemplo, cães que têm instinto de caça muito alto. Então, são cães que vão atrás de pássaros, de roedores, de animais menores e assim vai. Então, são cachorros que muitas vezes são treinados também, mas quando eles estão de frente para aquele estímulo particular, aquilo ali se sobrepõe a tudo. Então, o que é a sua consequência de valor? É quando o que você entra, o elemento que você traz para a equação, é maior, tem um valor maior do que aquilo que ele está buscando. E esse valor tem que ser negativo, tá? Não tem acordo nessa hora. Então, o que ele está correndo atrás, o que ele quer, para ele é muito bom. Como que você sobrepõe o muito bom com alguma coisa muito ruim? É assim o equilíbrio da coisa, tá? Muita gente não gosta de falar sobre isso porque isso traz à tona a real sensação negativa que a correção tem que ter para muitos cachorros, tá? Para mais isso é o que se reflete na consequência de valor de verdade. Se você trouxer isso para um paralelo humano, a gente também é assim. A gente só muda de comportamento de verdade quando existe uma real consequência de valor, tá? As pessoas pensam que é possível modificar o comportamento de uma pessoa, ou regular o comportamento de uma pessoa, ou de um animal, ou de um indivíduo que seja, através só de recompensas. E isso simplesmente não é verdade, tá? Você pode pegar uma criança, se você quiser, e você incentivar ela, dar presente para ela todo dia porque ela vai para a escola, porque você quer que ela estude, mas se ela não tiver a fim de fazer o dever de casa, ela não vai fazer. Porque quanto mais recompensa você apresenta, mais variedade de resposta prazerosa você dá para o indivíduo versus consequência de valor real, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que
ter muito claro na cabeça de vocês, tá? Modificação comportamental para animais e para humanos só existe com aplicação de consequência de valor. Nós só regulamos nosso comportamento porque existe alguma possível consequência ruim que faz com que a gente tenha que assumir quando a gente não anda, vamos dizer assim, conforme a música, tá? Isso em qualquer situação. Boa noite, Éder. Boa noite. Então, é importante que vocês entendam que consequência de valor pode ter uma cara diferente para muitos cães. Então, alguns cachorros, de novo, se foram bem treinados em comandos verbais e já tiveram consequências de valor associadas a comandos verbais, comando verbal pode ser uma consequência de valor suficiente para um cachorro. Para outros, vai ter que ser física. O que é uma correção de valor física? Uma correção firme na prong, uma correção eficaz e pontual no colar eletrônico, uma correção no bonker, e assim vai, por aí vai, tá? Ah, Raquel, se não for colar eletrônico, se não for prong, se não for bunker, é o quê? Aí você vai ter que ser mão, sua mão, tá? Lembra dos tempos de César Millan, que ele fazia muitas correções manuais nos cachorros? Para muita gente aquilo ali era brutal, mas aquilo ali que sobra quando você não tem nenhuma outra alternativa, tá? Eu não tô dizendo que é assim que todo mundo tem que fazer, é por isso que eu treino, ensino, instruo as pessoas a usarem equipamentos de treinamento legais. Porque nem todo mundo vai saber fazer, e uma correção física sua para o cachorro absolutamente pode gerar uma retaliação. E se você não tiver habilidade de controlar ou ajustar isso, você pode sair machucado no final, tá? Então, é uma arte saber corrigir o cachorro, mas não é uma coisa tão complexa assim, tá? Principalmente na prong, que é uma ferramenta relativamente fácil de usar. Na introdução de prong por si só, ou a introdução de colar eletrônico por si só, são ferramentas que têm a habilidade de aplicar consequências de valor. A introdução dessas ferramentas é através de pressão e relaxamento, que são pressões pontuais, leves, a introdução da sensação que pode ser bem baixa, mas que um dia vai representar essa consequência de valor. Nessa introdução, você faz o quê? Introdução de pressão para o cachorro se mover na sua direção, para ele se ajustar na posição que ele quiser, ou seja lá qual for o cenário que você esteja introduzindo, justamente para o cachorro começar a entender o sabor do que um dia vai ser uma consequência de valor. Então, pressão, por si só, não configura a consequência de valor. Pressão pontual na intensidade correta, no momento correto, sim, é a consequência de valor. Mas pressão e relaxamento é a premissa da construção de tudo que você faz dentro do adestramento com o cachorro, tá? De novo, todo mundo acredita que você pode recompensar um cachorro até ele chegar no bom comportamento. Como hoje em dia todo mundo acredita que você pode recompensar um ser humano para ele se tornar o que você quer que ele se torne. Isso simplesmente não é verdade, tá? Sim, existe um lugar para recompensa. Existe a face correta do que é recompensa de verdade. E eu canso de falar para vocês, a gente fez, na última live que eu fiz com vocês, eu falei sobre a liderança como reforço positivo, que é uma coisa muito importante, talvez a coisa mais importante na vida de um animal ou de um indivíduo é existir uma figura de liderança perto dele, que é uma figura de referência. Agora, carinho, afeto, comida, brinquedo, momentos de prazer que o cachorro vai ter, só vão ser desfrutáveis e prazerosos se o cachorro entender o outro lado da moeda. Da mesma forma que para o indivíduo, para uma criança, o presente só tem um valor quando ele sabe o que é não ganhar o presente ou quando ele sabe o que é ser punido, tá? A gente não entende, a gente não quer entender, a gente não quer abraçar esse conceito porque a gente acha que isso é uma coisa antiga, que se não se usa mais, isso é mentira. É assim que o mundo funciona até hoje, sempre funcionou desse jeito. Glenda, meu anjo, boa noite, obrigado por estar aqui. Então, para as pessoas que não querem investir em equipamentos de treinamento, o caminho de vocês é muito mais difícil. É muito mais difícil porque vai depender 100% da sua habilidade física de aplicar uma consequência de valor no cachorro. Da sua habilidade física de leitura de linguagem corporal, do seu posicionamento físico, de lidar com o cachorro no resto do dia. Porque o dia do cachorro não é composto por consequência de valor única e exclusivamente, tá? Se a gente fosse dividir o dia em porcentagem, a consequência de valor é mínima em relação ao resto do dia. Mas se ela é pontual e certeira e cirúrgica, o resto do seu dia vai fluir muito bem. Sem esse elemento, porém, todo o resto do seu dia vai ficar comprometido, tá? Porque você vai ter um cachorro que literalmente não respeita você. Respeito não se adquire com recompensa, única e exclusivamente falando. Não. Respeito é o resultado de uma construção de um relacionamento equilibrado, aonde existe também, além de todos os aspectos da figura de liderança e referência para a vida do animal, existe a consequência de valor. Ninguém respeita ninguém que não se respeita e não sabe se impor. No mundo, no universo que você quiser colocar, tá? Isso vai muito além do mundo dos cachorros, como eu sempre falo para vocês. Então, o reflexo do adestramento, na verdade, o adestramento, a domesticação de um animal, na verdade, nada mais é do que educação
e o preparo de um indivíduo para o universo social. Que é a premissa valeria para todos nós, da mesma maneira, tá? Eu acho que esse ponto de equilíbrio, as pessoas têm que entender com clareza o que é. Então, se vocês pegarem a live anterior que eu fiz e juntar com o que eu tô falando aqui agora, vocês vão entender com muita clareza o que tem que acontecer dentro da vida de um cachorro. Hoje foi legal porque eu mostrei para vocês, postei um reelzinho para vocês hoje, que eu encontrei, sem querer, hoje o Royce aqui no condomínio e peguei ele para andar junto com as minhas cachorras. Justamente porque ele não tá, assim, o dono dele tá viajando, ele tá com a família dele aqui, e a família não necessariamente tem essa pegada do treinamento com ele. Então, eu senti que ele tava um pouco mais perdido, eu peguei ele para fazer isso. Antes daquele vídeo que vocês viram no reel de hoje, eu tive que dar uma correção bem firme nele. Bem firme mesmo, a ponto dele vocalizar. Por quê? Porque ele não está acostumado a me ver com outros cachorros. Ele nunca viu as minhas cachorras antes. E quem acompanhou o treinamento dele sabe que ele é um cachorro reativo. Reativo no sentido de explosão, não de agressão por si só, mas de empolgação. Ele se empolga demais quando ele vê outros cachorros. E principalmente quando são cachorros que ele nunca viu, próximo de uma pessoa que ele conhece, que sou eu. Então, antes daquela cena acontecer, eu fiz uma correção bem firme. E depois eu vou mostrar para vocês um clipe de uma correção no meio daquele passeio. Para vocês verem como a consequência de valor tem que existir, tá? Então, eu amo ele do coração. Como eu adoro as minhas cachorras também, como eu amo as minhas cachorras, faria tudo por elas. Mas todas elas sabem o que é esse sabor de consequência de valor. Todos eles que estão comigo sabem disso. Qualquer cachorro que passou na minha mão sabe disso. Por quê? Porque isso é o que garante o respeito que o animal vai ter por você, tá? Não existe... Não é que a gente tem que ter prazer e ninguém faz isso deliberadamente. Você faz isso para interromper um comportamento que pode se tornar perigoso. E tudo começa de uma maneira muito simples. É uma puxadinha na guia aqui, é um impulsozinho ali, é um pulozinho aqui, é um latido aqui, é uma coisa pontual sempre em algum momento que você vai deixando tudo isso passar. Um dia isso se torna uma bola de neve e o cachorro fica insuportável para você. Isa, meu bem, boa noite. Então, eu quero muito que vocês tenham isso em mente. Quando eu usar a terminologia consequência de valor, eu estou falando disso. Trazer uma sensação que é mais forte, mais intensa, que vai ter que ter mais valor para o cachorro do que aquele momento, seja lá o que for o gatilho que traga intensidade para aquele cachorro naquela hora. Pode ser latido excessivo fora da caixa, latido excessivo dentro da caixa, latido pro vizinho, puxar na guia, pular nas pessoas, avançar, o que você quiser. O que você quiser. Consequência de valor tem que entrar. Eu, primordialmente, trabalho com cola eletrônica. Eu quero que todos os cachorros naveguem para uma posição onde a minha comunicação com o cachorro vai acontecer primordialmente no colar. E dentro do treinamento do colar eletrônico, eu vou achar o nível em cada momento que vai fazer diferença para o cachorro, que vai mostrar para ele essa consequência de valor. Se eu tiver que chegar no 60, 80, 90, 100, eu vou naquele minuto específico para mostrar para o cachorro que o que ele está fazendo está errado e ponto final. Eu não quero ter que entrar no embate físico com o cachorro. Eu sei o que é isso. E eu acho que a maioria das pessoas não estão preparadas e eu acho que não precisa ser assim. O colar é a maneira mais fácil, mais suave de fazer isso acontecer, tá? Então esse é o ponto. Helena falou, Raquel, minha cachorra grita quando eu saio. Ela sabe, caixa, tá acostumada, faz parte da rotina dela, ela tem 6 meses. Acho que ela gosta da consequência de valor. Na verdade, não é isso, Glenda, ela tem que se acostumar, tá? Isso é uma questão de você tá ausente, vamos lá. Ela não tá acostumada a ficar longe de você. Então, o cachorro que não tem esse hábito, ou está começando a aprender a lidar com essa questão da distância, você tem 2 alternativas nessa opção. Ela só late na caixa, se ela só late na caixa quando você não tá, você tem 2 alternativas. Ou você entra com colar antilatido, eu absolutamente recomendo, o da Garmin e o da eColor Technology, são 2 colares excelentes, tá? E que é um colar que vai agir sozinho, por movimento de corda vocal, e principalmente as pessoas que estão nessa situação onde o latido e a reação explosiva do cachorro só vai acontecer de fato na sua ausência. Essa é a hora que o colar vai agir a seu favor. Então o colar antilatido é tudo nessa hora, tá? Ou você vai ter que, se você não quiser, não puder investir no colar antilatido, você vai ter que deixar ela latir até ela parar, tá? Vai chegar uma hora que ela vai cansar, ela vai parar. Mas colar antilatido, de fato, é o que vai aplicar a consequência de valor. Para ela, não existe consequência de valor agora. Ela late, grita quando você não tá, mas não acontece nada. Então não existe consequência de valor. E tudo que não é punido é automaticamente recompensado. Quando toda situação ruim que se apresenta sem consequência de valor, a ausência da consequência de valor é uma recompensa por si só, tá? Então, eu absolutamente acredito que o colar antilatido é o caminho. Eu sempre falei dele para situações específicas desse tipo. Ele é 100%, tá? Tem gente que só tem esse problema, não tem nenhum outro, tá? Então, eu acho que o colar antilatido, para essa situação em particular, o cachorro tá sozinho na caixa em casa, você fecha a porta de casa, sai, dá 3 passos, começa o chilique lá atrás, é o colar antilatido que vai resolver para você, tá? Porque o colar eletrônico vai te dar
um alcance X, depois disso ele não vai mais poder te atender, tá bom? Pamela, no seu caso, você falou o colante latido é recomendável para cachorro que late para caminhão quando passa na rua. Eu não gosto, tá? Eu acho que aí nessa situação toda, se você tá com o cachorro na guia, andando com você, e você tá andando e o caminhão passa, quando ele late, aí é o colar eletrônico. Aí é o treinamento de colar eletrônico com o seu cachorro, tá? Porque o colar antilatido é uma coisa que você não vai regular na sua mão. Quem vai regular isso é o latido do cachorro. E eu acho que você pode se perder um pouco se você simplesmente colocar o colar antilatido para trabalhar para você nessa hora. Eu gosto do colar antilatido para situações bem pontuais, que é exatamente quando você está ausente. O colar antilatido para mim ele só entra nessa hora. Eu estou ausente, eu não posso estar presente e o cachorro está na caixa, primordialmente onde o colar antilatido entra. Na rua é o colar eletrônico com você. E aí o colar eletrônico não tem que entrar na sua vida por essa razão específica. Eu sei que essa pode ser a maior das suas motivações. Mas se o colar eletrônico entrar na sua vida, no treinamento do seu cachorro, você tem que treinar o seu cachorro no colar. De verdade, para essa correção fazer sentido, tá? Então é construir toda a comunicação com o cachorro no colar, diferenciar todos os comandos verbais, para o cachorro entender o que é um toque leve no colar eletrônico para desencadear uma reação. Exemplo, eu vou no parque todo dia com as cachorras aqui. Hoje mesmo eu mostrei isso no Stories, a Emma estava um pouco mais distante, porque ela viu um cheiro diferente, ela estava longe, eu dei um tap no colar e chamei ela para mim, não é uma correção isso. Eu tô só lembrando ela, venha pra cá. Menos importante do que estava no chão sou eu. Então ali é, ei, presta atenção, volta pra mim. É um recall. Isso não é exatamente uma correção. Eu tô chamando só, lembrando ela de uma coisa que ela tem que saber, tá? Então, entre outras coisas, é assim que o colar entra pra você, tá? Glenda falou, e assim que eu saio, não levei nada, ou se eu não saio com outros cães e não... Ah, assim que eu saio e não levo ela, ou se eu saio com outros cães e não a levo. Então, é exatamente isso, tá? Então... invista no colar antilatido. Eu adoro o colar antilatido da Garmin. E eu gosto muito do colar antilatido da eColor Technology. São duas coisas um pouquinho diferentes. A diferença é como você faz a programação. Eu acho que a programação do colar da eColor Technology é um pouquinho mais específica. É mais difícil, vamos dizer assim, para uma pessoa leiga, tá? O colar da Garmin é mais fácil a regular. A regulagem é mais fácil. No sentido de sensação, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Não tem tanta diferença. Mas eu acho mais fácil regular. As pessoas podem facilmente errar na regulagem do colar antilatido da eColor Technology. Mas quem já tem experiência no colar eletrônico pode usar tranquilamente, não vai ter tanta dificuldade. Mas eu gosto bastante da Garmin para quem é leigo, quem está começando, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. E Pamela, se o seu caso for com o cachorro na sua mão, tá? Acho que foi você que me perguntou, não foi? Não, Maria me perguntou, desculpa. Maria perguntou, Maria, se no seu caso o cachorro, você falou que ele está dentro da sua casa. Ele está dentro da sua casa latindo quando passa um caminhão, aí é treinamento, cara, independente. Eu acho que assim, você não pode deixar o cachorro solto, sem direção, sem base de treinamento, esperar que ele se comporte numa situação X, tá? Então, a pergunta aí seria, o que é que você já fez no sentido de treinamento do seu cachorro? Sim, vai entrar consequência de valor. Mas não, eu sou justa com o cachorro no seguinte sentido. Se eu tenho um cachorro reativo a barulhos desse tipo e de repente eu moro numa casa e tem bastante movimento ao meu redor, eu vou treinar muito com o meu cachorro a ideia do place, que é o lugar onde ele tem que deitar e ficar quieto quando eu estou ocupado e não estou fazendo nada com ele. Muita gente não gosta da ideia desse conceito, porque a pessoa imagina que o cachorro vai ficar parado o dia inteiro. Não, não é. Place é um pedaço do dia do cachorro e são momentos onde você estaciona seu cachorro em um lugar específico, principalmente cães que têm gatilhos com barulho. Uma vez que seu cachorro aprende isso, a sua correção não vai ser necessariamente porque ele latiu pro caminhão, vai ser porque ele quebrou o exercício em si. Então é muito importante você criar determinações e fundações para o seu cachorro, para ele entender o que é que ele faz no dia a dia, não só quando ele faz errado. Então, e o resto do dia, quando não passa o caminhão, ele faz o quê? Então você não pode dar 100% de autonomia para um cachorro e querer cobrar dele em momentos pontuais. A autonomia é sua ou a autonomia é dele. É aí que eu quero chegar, tá? E aí sim, treinando o cachorro e dando essa direção para ele todos os dias e lapidando, vamos dizer assim, essa pedra, no momento certo vai entrar essa consequência de valor sim, tá? Então, dentro de casa, considere tudo isso. Veja os meus vídeos que eu tenho sobre treinamento de forma geral e, assim, eu acho que assim, alinhando a expectativa e na realidade, realisticamente falando, cobre o que você dá, se eu pudesse resumir em palavras, tá? Se você constrói uma relação legal com o seu cachorro, se você treina com o seu cachorro todo dia, se você cria constantemente boas fundações com o cachorro, absolutamente a consequência de valor é justa, sem sombra de dúvida. Mas quando nada disso existe, entendeu? Aí eu acho que é você cobrar do cachorro mais do que você dá, entendeu? E eu sou super a favor de correção.
mas eu sou a favor de correção com clareza, quando isso tudo está muito bem fundamentado e muito bem justificado dentro de um roteiro onde envolve educação e disciplina o dia inteiro. É isso aí, hein, Ed? É isso aí. Fábia falou, a Raquel, o colar da Garmin estimula contra os outros, quando os outros cães, cada um também late, tive esse problema com o da Doctor, o cão que late contra com antilatido leve estímulo. Não. O Dicolor Technologies mesmo, por movimento de corda vocal, a maioria deles é assim, tá? Eu nunca usei o da Doctor, então eu não posso falar. Já usei o da Garmin e o Dicolor Technologies. A ativação dele é por movimento de corda vocal, não por sonorização, tá? Por isso que eu uso dessas duas marcas, especialmente da Dicolor Technologies, tá? Já usei o da Garmin também, mas não. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada com o colar, a Doctor é uma boa marca, isso não deveria acontecer, tá? Se isso aconteceu, meu conselho seria: pegue seu produto, mande um e-mail para o fabricante e devolva o produto para eles, peça para eles revisarem, porque a premissa do colar antilatido não é essa. Ele não tem que ter ativação sonora, senão não faria sentido nenhum. Qualquer coisa ele poderia confundir com latido de cachorro. Ele poderia constantemente estimular o cachorro sem necessidade. E a estimulação do cachorro, na regulação, no Dicolor Technologies, você pode regular para um nível mais baixo, o menor de todos, que você pode colocar no 0 ou no 1, que são o equivalente a de 1 a 10 para o colar eletrônico normal, de 10 a 20, e nunca passar dali. Meu conselho para todo mundo que usa colar antilatido: nunca coloque na configuração automática. O que é a configuração automática? De acordo com a sequência de latido, ele vai aumentando. Por que isso é perigoso? Porque o cachorro pode entrar no loop de pânico, se o cachorro não está acostumado com aquilo. Então eu gosto de entrar com colar antilatido para cães que já são treinados no colar. Faz muito mais sentido para o cachorro. Ele está acostumado com aquela sensação já. Mas um cachorro que nunca usou colar eletrônico, entrar no colar antilatido direto, existe uma chance grande dele entrar em parafuso. Então eu não gosto de fazer essa introdução ou tentar colocar isso em prática quando eu não estou ali para ver, tá? Porque eu não quero um cachorro entrando em pânico nesse momento. Então eu não gosto da configuração automática. Nunca uso para colar eletrônico nenhum, tá? Da Doctor, você falou. Pois é. É mais ou menos isso que eu penso. Mas entre em contato com eles e reclame. Fale, ó, tive um problema. Pode ser um problema do equipamento por si só, em particular desse equipamento que você estava usando, tá? Mas não deveria ser assim. A Doctor é uma excelente marca. Normalmente a ativação é por movimento de corda vocal. Até porque boa parte das pessoas que usam isso tem múltiplos cães. E o latido vai vir de um cachorro só, tá? Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, eu acho que foi até legal a gente falar dessa parte de fundamentação e aonde entra a consequência de valor. Nobuco, meu bem! Boa noite, boa noite, boa noite. Eu acho importante a gente falar, tão importante quanto a aplicação correta da consequência de valor, é você considerar o resto do dia do cachorro, tá? Muita gente, às vezes, procura o adestramento porque tem uma ou outra coisa pontual que não tá ok ali e a pessoa realmente se incomoda com aquilo. Mas numa análise bem feita, você vai perceber que o cachorro tem muita autonomia, normalmente, ao longo do dia, para fazer o que ele quiser. E muitas das coisas que, às vezes, as famílias aceitam como ok, não estão ok. Então, pra gente cobrar, eu acho que a gente tem que dar o máximo de direção possível, para que a sua cobrança faça sentido. O paralelo seria o mesmo de você ter amigos e dentro do seu círculo de amizade, você ser uma pessoa que tem uma conduta equilibrada no sentido seguinte: sim, eu vou dar apoio a você, eu vou te dar uma força, eu vou te escutar, mas na hora que você fizer errado, eu vou falar. Diferente de uma pessoa que nunca te dá apoio, nunca te escuta, nunca tá presente, nunca se preocupa com você e só aparece na sua vida para te criticar. É mais ou menos isso, tá? Então, uma crítica vai ser bem-vinda de uma pessoa que sabe se doar, uma pessoa que sabe te escutar, que sabe te mostrar o caminho, que tem paciência para te ajudar a crescer. E absolutamente, quando você tropeçar, ela vai lá e vai te corrigir. Essa crítica, essa pessoa que tem essa conduta, tende a ser ouvida com muito mais respeito do que uma pessoa que não participa de nada no sentido de construção da sua vida, só entra para te colocar para baixo. Entendeu? É essa a ideia. Isa falou outro paralelo: o professor cobra algo na prova que ele nunca ensinou. Exatamente, tá? É exatamente a mesma coisa. Você entra na faculdade hoje, você começa a sua classe, você vai ter uma prova, vai ter uma pergunta que seu professor nunca falou sobre o assunto. E é uma pergunta que, se você errar, você vai ser reprovado. Mesma coisa no trabalho. Eu comecei a trabalhar numa empresa hoje, ninguém explicou o que eu tenho que fazer, de repente eu faço alguma coisa errada e eu sou demitida por causa disso. É a mesma coisa, tá? Então, sim, eu sempre vou ser a pessoa que defendo a consequência de valor como uma coisa primordial para a educação e domesticação de um animal ou de qualquer indivíduo. Mas a educação não se resume só à consequência de valor. É isso que eu quero que vocês entendam com muita clareza, tá? Todos os cães que passam por treinamento comigo têm um monte de outras coisas além dos momentos pontuais de correção. Então, esse exemplo do Royce hoje foi um exemplo para vocês verem. Eu tenho uma relação com ele já.
Eu construí muita coisa com ele. Por isso que faz sentido para ele ser corrigido por mim. Ele não vê isso como um problema. Ele entende, ele respeita, ele se ajusta e ele vai como as minhas cachorras fazer a mesma coisa, tá? Então, ser justo é importante na hora de aplicar a consequência de valor, tá? Então, pense nisso, tem formas diferentes de você aplicar a consequência de valor. Acho que a vida sua com seu cachorro não vai se resumir a isso. Se você for bem claro e bem pontual e saber quem usa colar eletrônico, souber parear suas consequências de valor com um comando verbal legal, eventualmente seu comando verbal vai ter força suficiente para isso, porque ele já foi, o cachorro já foi apresentado ao que vem depois dessa palavra, tá? Depois do não acontece alguma coisa de verdade. Se isso já aconteceu com o cachorro absolutamente vai ter essa memória e vai saber te respeitar. Do contrário, seu não é só mais uma palavra, tá? Mas é isso, tá, gente? Eu quis fazer essa live para deixar essa resposta aqui para vocês. É uma pergunta que vira e mexe surge e eu acho que é um tema legal para se falar. Então, quem tiver dúvida em relação a esse assunto depois, fica à vontade aqui para deixar nos comentários. E se vocês quiserem depois deixar perguntas para mim, que são temas de lives desse tipo que eu vou fazer aqui, fiquem à vontade, deixa aqui que vai ser sempre um prazer a gente ir um pouco mais além aí dos assuntos para esclarecer para vocês, tá bom, minha gente? Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.